Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. Doutora Joana D'Arc, do Vale Rodrigues, que nos honrará com a sua palestra. Desde já agradeço a sua participação. Senhoras e senhores, estamos na 7ª edição do Seminário Mineiro de Genealogia, evento que tem trazido à luz pesquisas genealógicas de interesse para o conhecimento de inúmeras famílias mineiras. Muitos deles, por perpassarem aspectos históricos de povoamento e desenvolvimento regionais, ampliam seu interesse do particular, familiar para o coletivo. Né? Além disso, nessas edições, nós vimos alternando a temática entre estudos, entre pesquisas genealógicas e palestras, né? Sobre fundamentos teóricos exegéticos da genealogia, e fazem desse seminário, desse fórum, um reconhecido espaço de divulgação e aprofundamento do tema. Para melhor conhecermos as famílias mineiras, as palestras do 7º seminário se centrarão na imigração francesa em Minas Gerais no século XIX, do qual falarei, e os descendentes de Cláudio Manuel da Costa, grande poeta e confidente, que a doutora Joana D'Arc se inspirará. Estamos felizes de tê-los conosco e desejamos que essa manhã seja proveitosa para todos. Dando sequência, convido o primeiro secretário desse Instituto, Leócritus Batista Vargas, membro da Comissão de Genealogia, para prestar homenagem ao patrono da genealogia mineira, cônego Raimundo Otávio da Trindade, e fazer a apresentação das instituições homenageadas. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, doutor José Carlos Cerufo, ilustríssima doutora Heloísa Azevedo da Costa, nossa coordenadora da Comissão de Genealogia da Casa João Pinheiro, excelentíssimo senhor desembargador Bruno Terra Dias, nosso diretor de comunicação institucional, que neste ato também representa o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo doutor Carlos Alberto da Silveira Isolde Filho, presidente da ASBRAP, ilustríssima doutora Joana D'Arc do Vale Rodrigues, palestrante neste 7º Seminário Mineiro de Genealogia, ex-aneta de Cláudio Manuel da Costa. Peço vênia para nas vossas eminentes pessoas cumprimentar todos os integrantes da mesa, os estimados amigos e confrades da Comissão de Genealogia, caros associados da Casa de João Pinheiro, dignas autoridades, prezados genealogistas, pesquisadores e visitantes que nos honram com sua presença nesta calorosa manhã. Senhoras e senhores, muito bom dia. Há exatos 6 anos, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais realizava o primeiro Seminário Mineiro de Genealogia. Naquela manhã de 18 de novembro de 2017, celebrava-se aqui, pela primeira vez, o então inédito Dia Estadual do Genealogista. O ato desta Casa de João Pinheiro antecedeu até mesmo a publicação da Lei Estadual 22.837, que só saiu em 4 de janeiro de 2018, formalmente instituindo a efeméride comemorada anualmente no dia 20 de novembro, data natalícia do cônego Raimundo Otávio da Trindade, desde então elevado à honra do altar de patrono da genealogia mineira. Hoje, temos a renovada satisfação de reverenciar a memória saudosa do grande genealogista e também o privilégio de saudar as duas importantes instituições ora agraciadas com a medalha do mérito genealógico, o cônego Raimundo Otávio da Trindade, o privilégio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a renomada ASBRAP, Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. Há 140 anos, o feliz 20 de novembro de 1883, lá no povoado das Pedras, freguesia do Furquim, então município de Mariana, nascia Raimundo Otávio, o primogênito dos 12 filhos da professora Maria Belmira, a samestra, e do capitão José Trindade Pereira. Raimundo Otávio convenceu-se da vocação para a genealogia e a história logo na adolescência.
Numa viagem a cavalo de Barra Longa para Rio Doce, o avô materno contara-lhe as primeiras notícias dos primitivos povoadores da zona do Carmo. Foram os antigos e suas histórias que inspiraram um vigor para este sacerdócio do Cônego Trindade. Um sacerdócio de pesquisador paciente, historiador criterioso e genealogista consagrado, orientado sempre pela obsedante preocupação de conhecer bem esses antigos, de levantar do esquecimento os primeiros povoadores daquela região em que nasceu. Depois de cursar o primário em Rio Doce e estudar no externato São José de Barra Longa, ingressou no seminário de Mariana, onde se ordenou padre em 1908, pelas mãos do venerando arcebispo Dom Silvério Gomes de Pimenta. O padre Raimundo exerceu o ministério pastoral nas paróquias de Rio Doce, Dionísio, São Domingos do Prata, Limeira do Mureé, Barra Longa, Abricampo e Ponte Nova, onde instalou e dirigiu o ginásio Dom Elvésio. Em Ponte Nova, também exerceu a política como vereador e presidente da Câmara Municipal. Em Mariana, atuou com dedicação e zelo, desempenhando importantes cargos na Sé Catedral e na Cúria Metropolitana. Foi nomeado cônego efetivo da Ordem dos Subdiáconos. Promoveu-se a tesoureiro-mor e a chantre do Cabildo Metropolitano. Ainda foi chanceler da Cúria, diretor do ginásio arquidiocesano, confessor das Carmelitas e, principalmente, diretor do arquivo eclesiástico. Em 1944, o presidente Getúlio Vargas o nomeou para instalar o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que dirigiu por 15 anos até 1959, quando se aposentou. Sempre trancado no seu único mundo, o mundo dos livros, não havia muito tempo, nem mesmo para um justo descanso. Palavras de Madá, sua sobrinha, sobre o padrinho cônego. Cônego Trindade escreveu 27 livros, 3 deles reeditados. Deixou 2 inéditos, e embora não os visse publicados, foram trazidos a lume pela família após a sua morte. Essa incansável produção literária, histórica e genealógica se iniciou lá em 1916, com o livro Semana Santa. Já no ano seguinte, a sua monografia da paróquia de São José da Barra Longa levou-o a se tornar sócio correspondente deste instituto, para a glória da casa de João Pinheiro, que então completava 10 anos de atividades. Com seus estudos genealógicos, no período de 1923 a 1955, brindou o público com 9 livros, que foram incorporados como capítulos da grande obra Velhos Troncos Mineiros, publicada em 1955, em 3 volumes com mais de 1.150 páginas. Em 1928, publicou a monumental Arquidiocese de Mariana, com quase 1.700 páginas, também em 3 volumes, um deles à mesa aqui à frente. Essa obra, que foi reeditada entre 1953 e 55, projetou o nome do Cônego Trindade por todos os recantos intelectuais e culturais do Brasil e do mundo, tendo recebido a melhor apreciação de inúmeros historiadores e críticos, inclusive do Papa Pio XI, por meio do então cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. Aposentado, mudou-se para Belo Horizonte, tendo sido agraciado pelo Papa João XXIII com a insígnia honra de Monsenhor Camareiro Secreto, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados à Igreja. Nesta capital, faleceu no dia 2 de abril de 1962, na data exata em que completava 55 anos da sua ordenação diaconal. Minhas senhoras e meus senhores, ainda durante o primeiro Seminário Mineiro de Genealogia, por meio da Resolução número 2 de 2017, este instituto instituiu a Medalha do Mérito Genealógico Cônego Raimundo Otávio da Trindade, destinada a galardoar aqueles que se destacam no desenvolvimento de pesquisas genealógicas ou na preservação de acervos documentais de grande importância para a genealogia das famílias mineiras. Este ano, mediante proposta da Comissão de Genealogia e aprovação unânime pelo Conselho da Medalha, a quem agradecemos, o Instituto tem a honra de outorgar a Medalha do Mérito Genealógico ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
e a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, ASBRAP. O Tribunal de Justiça, criado por meio do Decreto Imperial de 6 de agosto de 1873, é hoje reconhecido como um dos maiores tribunais do país. Ao longo dos seus 150 anos, comemorado ao longo de 2023 e 2024, vem contribuindo de maneira significativa para a construção da arquitetura jurídica brasileira, sendo alicerce para a montagem do projeto de nação e funcionamento do Estado, atuando como garantidor da ordem e da paz social, por meio do exercício da jurisdição e distribuição da justiça, além de assegurar as conquistas democráticas, conforme registro da Comissão Especial do Sesc Centenário. O Tribunal de Justiça também exerce relevantes serviços da preservação dos acervos documentais de grande importância para a genealogia das famílias de Minas Gerais, apresentando duas grandes frentes de trabalho, visando a organização, a higienização, catalogação, digitalização e disponibilização de milhares de processos judiciais, inclusive inventários e testamentos. Nesse sentido, a MEJUDE, Memória do Judiciário Mineiro, superintendida pelo desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, nosso confrade no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que também registra, envia justificativa pela sua ausência em razão de plantão nesta manhã no tribunal, já digitalizou e disponibilizou em seu sítio eletrônico nada menos que 90.313 imagens das páginas de mais de 1.260 processos judiciais, conforme registro da doutora André Costa Val, documentos acessíveis em alta resolução na internet. Também a EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, por meio da COARP, Coordenação de Arquivo Permanente, vem indexando e disponibilizando, mediante demanda, cópias digitalizadas de milhares de processos judiciais, cujo conteúdo é compartilhado na internet em parceria pioneira com o site FemDiscert. Ambas as ações, senhor presidente, têm contribuído para a democratização e facilitação do acesso a essas importantes fontes primárias de pesquisa genealógica e favorecido o desenvolvimento de trabalhos de genealogistas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro. Se antes os pesquisadores e genealogistas enfrentavam as mais diversas dificuldades para acessar autos de processos do acervo judiciário, a partir dessas atividades desempenhadas pelo Tribunal de Justiça, por meio da MEJUDE e da COARP, é possível pesquisar os documentos na íntegra, sem sair de casa. Essa verdadeira conquista revolucionou as pesquisas, sobretudo a partir dos autos de inventários e testamentos, o que tem contribuído sobremaneira para grandes descobertas genealógicas das famílias mineiras. A ASBRAP, Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, fundada em 2 de agosto de 1993, por um grupo de amigos capitaneados pelo saudoso Dr. Marcelo Bogaciovas, é uma associação sem fins lucrativos que congrega pesquisadores de todo o Brasil e também do exterior. Tem o objetivo de fomentar estudos, sempre com o intuito de preservar e divulgar a memória da nossa gente, do nosso país, e a preservação dos arquivos brasileiros. Atualmente presidida pelo nosso primeiro tesoureiro do Instituto, o Dr. Carlos Alberto da Silveira Isolde Filho, a ASBRAP tem por objetivos, entre outros, promover o intercâmbio entre pesquisadores de história, genealogia e demais ciências afins, integrá-los com os arquivos de fonte primária existentes no país, bem como promover em âmbito nacional o estudo e a divulgação da sua documentação. Além das suas tertúlias, congressos e palestras, que mantêm o convívio e a troca de experiência entre pesquisadores e genealogistas, a ASBRAP sempre incentiva a realização de pesquisas diretamente em fontes primárias. Publica anualmente a sua conceituada revista, que este ano entrou na 30ª edição, divulgando pesquisas de seus associados, muitas vezes revelando dados inéditos. Merece destaque o papel decisivo da ASBRAP no ano de 1997, quando lutou bravamente na conscientização das autoridades para suspenderem e revogarem os atos normativos que determinavam, lamentavelmente, a incineração de antigos processos judiciais dos tribunais brasileiros.
numa época em que não havia política de preservação documental. Recentemente, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e outras instituições, a ASBRAP também participou ativamente perante o Conselho Nacional de Justiça do processo de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito dos cartórios extrajudiciais. Das diversas sugestões apresentadas, várias foram incorporadas ao texto normativo vigente, o provimento CNJ 134 do ano passado, que visa facilitar o acesso por genealogistas e pesquisadores a dados contidos em assentos do registro civil, das pessoas naturais e também dos demais serviços materiais de registro. Senhor presidente, senhoras e senhores, é de Aristóteles a máxima que diz: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. As duas instituições hoje homenageadas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a ASBRAP, merecem e muito todos os nossos aplausos em sinal de reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados no desenvolvimento de pesquisas genealógicas e na preservação de acervos documentais que são de grande importância para a genealogia das famílias mineiras. A honraria que hoje lhes é outorgada, Dr. Bruno, Dr. Isolde, além de reconhecer os destacados méritos institucionais, é também uma forma de homenagear os 150 anos do Tribunal de Justiça e os 30 anos da ASBRAP, completados ambos no último mês de agosto. Assim, na celebração deste Dia Estadual do Genealogista, ao reverenciarmos mais uma vez a memória do grande patrono da genealogia mineira, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e de sua Comissão Cultural de Genealogia, expressamos as mais sinceras congratulações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à ASBRAP, homenageados hoje com a medalha do mérito genealógico cônigo Raimundo Otávio da Trindade. Parabéns, TJMG, parabéns, ASBRAP, muito obrigado.